Essa noite a gente trouxe uma passagem de Jesus para a gente conversar e daquele jeito que a gente gosta de fazer, né? A gente pega uma passagem do Cristo, uma pequena passagem e vai, né, saboreando bem calmamente, bem lentamente as palavras, vai tirando o espírito da letra, vai trazendo aquela mensagem para o nosso coração, para o que a gente está vivenciando no momento, né? Para que essa noite seja uma noite em que a gente mergulhe no Evangelho de Jesus e saia dali reabastecido, né? Cheio, saciado de água, da água viva, da água pura que é o Evangelho. A nossa intenção, então, é fazermos esse mergulho e sairmos dali plenos, né? Como o Cristo sempre desejou para nós, que nós pudéssemos beber da sua palavra e ficássemos plenos, saciados. E dessa forma a gente trouxe aqui uma passagem que acredito que a maioria de nós conhecemos, que é a passagem do paralítico de Cafarnaum. E por isso o título, né? Levanta, toma o teu leito e volta para casa. Esse é um trecho da passagem. Levanta, toma o teu leito e volta para casa. Quando a gente está lendo essa passagem, ela é muito interessante. Nós trouxemos aqui a passagem que está em Mateus, mas ela também está em Marcos, também está em Lucas. E em Marcos ela é até mais recheada de exemplos, recheada de detalhes, né? Mas nós trouxemos de Mateus porque a gente queria chamar atenção para esse trecho. Mas vamos ler então a passagem, né? A passagem é assim. Eis que traziam a ele um paralítico deitado sobre um leito. Em algumas traduções está padiola ou cama, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico: levanta-se, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Só vamos pegar esses dois trechinhos. A passagem é maior, mas a gente vai pegar só esses dois trechinhos para a gente conversar e se aninhar no colo de Jesus, né? Se aninhar nesse ensinamento. Bom, nos conta o evangelista Marcos que havia um homem tão paralítico e que ele, quando chega a casa onde Jesus estava pregando, ele foi levado por amigos, porque ele não andava, ele foi levado numa padiola, numa maca, ele não andava. Então, mas quando eles chegaram na casa, a casa estava cheia. Vocês imaginem, né? Aquelas casinhas pequenininhas ali de Cafarnaum, de uma aldeia. Tinha gente do lado de dentro, gente do lado de fora, estava lotado e Jesus estava lá dentro pregando. Jesus estava lá dentro pregando essa passagem, né? Em Mateus. Mas aí Marcos vai nos contar que os amigos então tiveram uma ideia. Subiram com o paralítico, né, para o telhado da casa, tiraram ali as palhas, tiraram ali a madeira e desceram essa cama até onde Jesus estava. Aliás, até os pés de Jesus. Bom, o fato é que havia um homem que não podia andar, que não conseguia andar, foi levado pelos amigos em busca da cura. Os amigos deram um jeito dele chegar perto de Jesus, fizeram os esforços necessários para ele chegar perto de Jesus. E Jesus, a princípio, não fala em cura. Ele fala: teus pecados estão perdoados. A princípio, Jesus não fala em cura. Nos traz aqui o evangelista que ele, vendo a fé deles, dos amigos e do paralítico, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Isso gerou uma comoção, gerou um burburinho, porque Jesus estava falando sobre perdoar pecados para um povo que acreditava que só quem perdoava pecados era Deus e lá no templo. Então, não poderia ser possível que alguém fosse perdoado de seus pecados em Cafarnaum, teria que ir até o templo, fazer as suas obrigações religiosas, pedir a um sacerdote que fizesse o sacrifício e então aguardar o perdão de Deus. E aí Jesus ali disse
que os pecados estavam perdoados. A comoção foi geral. Jesus então fala: bom, vocês estão achando mais fácil falar se os pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então também, para provar que o Filho do Homem tem condições, né? Tem poder sobre a terra para perdoar pecados, levanta, toma tua cama, toma teu leito e volta para casa. O homem se levanta e vai. Bom, nós temos dois momentos então e a gente vai conversar sobre esses dois momentos, né? Primeiro, a gente tem aqui um paralítico deitado sobre um leito, sobre uma cama. Bom, há 2000 anos atrás, então, em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, havia um homem que não conseguia andar e foi pedir socorro a Jesus. Como ele não podia ir sozinho, ele foi levado pelos seus amigos. Pois muito bem, essa é a cena, é uma cena histórica, é uma cena que aconteceu há 2000 anos atrás, na aldeia de Cafarnaum. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um mergulho. A gente vai fazer um mergulho espiritual dessa passagem e trazer ela para o nosso coração, para a nossa realidade. Para o que a gente vivencia hoje. Porque é claro que quando Jesus cura, perdoa, conversa com esse paralítico e com seus amigos e com todos que ali estavam ouvindo, ele está curando, perdoando e conversando conosco hoje. Hoje, 2000 anos depois, com as vivências que nós estamos tendo agora, né? Então, primeira pergunta que a gente pode se fazer: qual é a nossa paralisia? Bom, nós não temos a paralisia desse paralítico. Não necessariamente, né? A dele estava ali, ele não conseguia caminhar, não conseguia andar. Essa era a parte física. Quando Jesus lhe perdoa os pecados, o que o Cristo está dizendo para ele? Esse ciclo de provas fechou. Esse ciclo de provas acabou. Você conseguiu vencer esse ciclo de provas, né? Por isso seus pecados estão perdoados. Mas essa conversa foi entre Jesus e o homem. Só Jesus sabe do que ele estava falando para esse homem. Só Jesus, que nos conhece intimamente, sabe de que pecado Jesus estava falando. Só ele e o homem é que sabem disso. Que pecado era? Não sabemos. Há quantos séculos vinha? Não sabemos. De que ordem era essa questão emocional, psíquica, moral que essa criatura tinha? Que a prova física foi a paralisia das pernas? Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus, ao olhar para ele, ao vê-lo inteiramente, reconhece toda essa história, que é chamado de pecado, né? Esse pecado, esse desvio da lei, e diz: agora acaba esse ciclo. Bom, isso foi com aquele homem. E nós podemos nos perguntar qual é a nossa paralisia? O que nos aprisiona? E é dessa questão psíquica, é dessa questão emocional que nós estamos falando quando nós nos aproximamos do Evangelho. Estamos pedindo cura para qual paralisia? Para qual? O que dentro de nós ainda faz com que a gente, como se batesse num paredão, né? A gente chega até ali e ali a gente se sente paralisado. Algo dentro de nós que ainda nos aprisiona e que faz com que a gente precise ser levado até Jesus, porque aquilo nos aprisiona tanto, nos mantém tão atrapalhados, que a gente precisa de amigos que nos levem. A gente precisa de socorro, porque senão a gente fica ali preso dentro daquela redoma de vícios e autovícios e não consegue sair dali. Então, a primeira questão, que obviamente vai ser para cada um intimamente, né? O que nos paralisa? Depois, né? Qual é o leito que nos aprisiona? O que? Agora é diferente, né? Uma coisa é a parte psíquica de sentimentos do espírito. Outra coisa é o leito. Porque esse homem, os amigos poderiam ter pegado ele no colo e levado até Jesus no colo. Mas eles levam no leito,
no leito que ele usava normalmente no dia a dia, ele ficava preso ao leito no dia a dia, né? Os amigos o levam com o leito. Então, nós temos uma informação espiritual aí, não é? Primeiro, o que nos aprisiona emocionalmente? E segundo, qual é o leito? O leito é essa representação do aprisionamento. É como se aonde nós nos depositássemos, aonde nós nos encostássemos, né? É aquilo que representa, então, essa paralisia. Então, é o quê? É o grupo familiar? O leito é o grupo familiar? O leito é o trabalho? O leito é a saúde? Qual é o leito, né? Onde é esse lugar onde essa paralisia, isso que ainda nos atormenta, que ainda nos mantém presos, aonde ela se apresenta? Aonde eu estou deitando, né? Onde ela se encosta? Então, esse leito, claro que nós estamos aqui de novo, né? Dando um salto espiritual, a gente está fazendo um mergulho na passagem para trazê-la para nós, para que ela não fique apenas num homem lá em Cafarnaum que não podia andar e foi pedir ajuda para Jesus, porque esse homem somos nós, né? Esse homem somos nós. E o que Jesus responde, como Jesus atende, é conosco. O evangelho, ele é palavra de vida eterna, porque o que é dito ali, o que é vivenciado e presenciado ali, é presenciado hoje. O mestre é o mestre de todos nós, porque o que ele faz ali, ele faz hoje dentro do nosso coração. Então a gente precisa estar sempre, né, fazendo essa analogia do que a gente lê no Evangelho e o que a gente vivencia na nossa vida. Porque é disso que se trata. O Evangelho trata da nossa vida. O Evangelho trata do nosso processo evolutivo, do nosso caminho até Jesus. É disso que o Evangelho trata. Então, cada passagem do Evangelho, ela é representativa da nossa vida. E aí a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai chegando mais pertinho, vai trazendo ele mais para perto, vai percebendo que as falas dele, que as ações dele podem e devem ter repercussão no que a gente vivencia hoje, né? Então, qual é a minha paralisia? E qual o leito? Qual o leito que eu carrego, né? Bom, nós não vamos até o Cristo separados dos nossos leitos. Bonito, né? Nós não vamos até o Cristo separado dos nossos leitos. Nós vamos do jeito que nós estamos. Os amigos levaram esse amigo até Jesus do jeito que estava, no leito que tinha, da forma como ele se apresentava, porque ele estava impedido de ir sozinho. Ele não tinha condições de ir sozinho. Então, para pedir socorro, para pedir ajuda, foi do jeito que estava, na cama que ficava. E é assim que a gente vai até Jesus, não é? A gente às vezes se confunde e pensa que para chegarmos até Jesus, a gente precisa estar iluminado, né? Santificado. Para irmos até Jesus, a gente vai do nosso jeito. E nesse caminho, nesses esforços para ir até Jesus, a gente vai alcançando coisas. Não o contrário. Já alcançamos, então vamos. Não, não. Nós vamos do jeito que estamos para alcançar algo. Então, o leito faz parte de mim. Essa minha dificuldade, quando eu chego até Jesus pedindo ajuda, vai junto comigo meu leito. Então, vai junto comigo minha família, vai junto comigo meu trabalho, vai junto comigo as minhas dificuldades financeiras, vai junto comigo as minhas dificuldades sociais, vai junto comigo. Essa sou eu. É assim que eu me apresento. Estou indo pedir socorro. Estou indo até a fonte de água, não é? Então o leito vai comigo, assim como foi com esse homem, né? Bom, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé desses amigos, vendo que esses amigos não mediram esforços, acreditaram realmente que aquele carpinteiro, que aquele homem simples e humilde podia fazer algo pelo seu amigo, podia curá-lo, podia fazê-lo voltar a andar. Jesus se impressiona
Jesus vendo a fé deles, admirando a fé desses amigos. E aí eu acho que cabe uma pergunta, né, meus irmãos? Quem são esses amigos que nos levam até Jesus? Quem são esses amigos que nos carregam quando nós nos paralisamos, dentro dessas paralisias que nos prendem? Quem são esses amigos que nos levam até Jesus? Nós vamos falar disso no finalzinho, mas é bom para a gente ir pensando, né? Quem são esses amigos que nos levam quando a gente não consegue ir? Quando a gente não consegue caminhar? Quem é que leva? Né? Então, Jesus, vendo a fé deles, diz ao paralítico: anima-te, filho, teus pecados estão perdoados. A cura também é dos amigos. A caridade que fizeram de levar um amigo doente até Jesus. Olha que bacana. Quando Jesus percebe que aquele grupo fez um esforço, e fez um esforço grande para ter conseguido levar o amigo até ali, o amigo é que ia se curar, o grupo não. O grupo estaria feliz se curassem o amigo. Então, quando Jesus cura o amigo, ele cura o grupo. Ele cura aquele grupo de amigos, porque aquele grupo de amigos aumenta a fé, aumenta a alegria. Poxa, que alegria ver um amigo seu que não andava começando a andar. Aumenta a fé, a alegria, a satisfação, o bom ânimo. Então, Jesus também cura quem está em volta. E não são só os amigos que vão ficar alegres e felizes de ver um amigo curado, não. A comunidade também. Porque a comunidade passa a ter, então, alguém que antes não podia fazer e agora pode, antes não podia caminhar e agora pode, através de um chamado milagre, através de uma intervenção divina. Então, aumenta nessa comunidade também a fé, a força, o bom ânimo. Então, quando Jesus faz uma cura, ele não cura um indivíduo, ele cura o grupo ao redor. Ele cura aqueles que estão só assistindo a cena. Ele cura esses amigos, ele cura a própria pessoa. Essa história vai ser contada e recontada e contada tantas vezes que chegou 2000 anos depois, para nós hoje, num livro chamado Bíblia, chamado Novo Testamento. Essa história vai ser recontada e muitas outras pessoas vão ser curadas ao lerem essa história. Então, Jesus, quando realiza uma cura, é uma cura que ela vai sendo gerada, igual uma pedra colocada no lago, né? Jogada no lago, que gera os círculos em volta dela. Jesus vai criando círculos de esperança, fé e conforto. Né? Então, Jesus não cura só o paralítico. Jesus cura aquele grupo, aqueles amigos, quem estava assistindo e a nós hoje, que vamos ler essa mensagem e vamos trazer para dentro do nosso coração. Né? Na fé ativa, a enfermidade é um meio de cura. Fé ativa é uma expressão de Allan Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. O que Kardec está chamando de fé ativa? Ele está chamando de fé ativa aquela fé que compreende o processo da cura e o processo da prova. A fé ativa, ela é aquela que compreende a prova como um processo, como fazendo parte do caminho que leva à cura. A cura não é só o estado, né? A cura desse paralítico, por exemplo, não se deu só porque ele se levantou da cama. A cura não é só, abre aspas para o sol, não é? Mas a cura não é apenas o voltar a andar. Todo esse processo de ter ficado doente, né, esse processo pelo qual ele passou, foi curando o seu espírito. Se o corpo estava doente, o espírito estava num processo de cura. A prova não é um processo de cura do nosso espírito? Então, o que Kardec chama de fé ativa é a compreensão desse processo. Então, na fé ativa, a enfermidade é um meio de cura. A enfermidade já está promovendo a cura. Ela é um meio do espírito. Reconhecendo o valor do obstáculo
que está sendo enfrentado. Fé ativa, reconhecimento do valor do obstáculo, do valor da prova, do valor daquela necessidade que está sendo enfrentada. Aí alguém pode estar pensando, mas era só o que faltava agora a gente, né, ficar feliz ou ficar satisfeito. Não, nem cabe no nosso cérebro usar essas duas expressões juntas, né? Feliz na tristeza, o cérebro não dá pânico, não consegue nem se decidir, é para ficar triste ou é para ficar alegre, né? A proposta não é essa. A proposta é o reconhecimento de que há um processo de cura já acontecendo. Isso é fé ativa. Que a cura não será o fim do processo. Pode acontecer no fim do processo, mas a cura já começa ao longo desse momento que se está vivendo. A fé ativa é compreender que esse estado ele não é um castigo, que esse estado ele não é deliberado, que esse estado não é um abandono. Esse estado ele faz parte do processo de cura. O espírito está se curando. Por isso, Jesus pode dizer com tranquilidade, ao perceber o fim do processo daquele homem, teus pecados estão perdoados. Jesus, que nos conhece intimamente, que vê o nosso íntimo, pode dizer com tranquilidade, agora fechou, cessou esse processo desse momento, dessa sua paralisia espiritual, dessa sua dificuldade emocional, essa acabou, cessou. Esse processo de cura foi atendido. Você se curou espiritualmente. Como é que nós vamos saber dele? Não sabemos, só quem sabe é Jesus, que olhou e viu que ele havia se curado. Mas e nós? E nós, nesse nosso processo, porque agora nós estamos num processo severo, né? Nesse momento, nós todos, né, do planeta Terra, estamos num processo severo de cura, um processo severo de esforços, né? Esse processo está nos levando, nos fazendo pensar, está nos movimentando de alguma forma. Mesmo que a gente não queira pensar, mesmo que a gente não queira se ater, mas está nos movimentando. Isso é um processo de cura. Quanto tempo vai durar a cura? Se vai conseguir a cura plena? Esse é um processo de cura espiritual. E é por isso que só quem pode dizer dele é o Cristo das nossas almas. É Jesus. Então, quando Jesus diz que os teus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo, sim, verdadeiramente, ele está dizendo que esse ciclo acabou. Então, Kardec vai chamar de fé ativa quando a gente está nesse movimento de cura espiritual e reconhece que está nele. E sabe que está nele. Já está acontecendo um processo de cura. Essa é a fé ativa, né? E aí Jesus vai dizer, Jesus não disse que ele estava curado. Jesus disse, seu processo findou. Esse ciclo acabou. Se ele ia voltar a andar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 anos, se a cura física, quando é que ia acontecer a cura física? Daqui a 1 hora, nós não sabemos. Não foi aqui no começo da passagem. No começo da passagem, Jesus falou, findou a sua prova. Findou esse ciclo. Você espiritualmente está curado. Quando que o corpo físico está curado junto? Nós não sabemos. Então, ele diz assim, depois de dizer, você está curado espiritualmente, cessou a prova, né? Você aprendeu, você se modificou espiritualmente, ele diz, anima-te, tem bom ânimo, que é uma palavra que Jesus normalmente diz ao fim de um processo de cura. Eu digo ao fim, porque se estamos com Kardec, toda vez que o Cristo faz uma cura física, né? Estanca a hemorragia, cura o cego, levanta o paralítico, cura o leproso. Toda vez que ele faz um processo de cura física, quando Jesus realiza uma cura física, é porque acabou todo um processo anterior. Então, é o fim, né? Jesus está ali botando um ponto final em todo um processo que já estava acontecendo. Aí, normalmente, ele diz isso aqui. Anima-te, bom ânimo. Nossa Senhora, mas nem precisa falar. Uma pessoa que acabou de ser curada vai estar, né, num bom ânimo danado, numa alegria danada. Não precisa nem falar, Jesus.
Precisa. Senão ele não falaria. Podem prestar atenção. Vira e mexe após uma cura realizada física, o Cristo fala: anima-te, bom ânimo, vai e não voltes a pecar, tenha fé. Por que ele injeta essa energia em alguém que vai estar pleno de energia, porque vai estar super satisfeito com o que acabou de acontecer? Vale a pena a gente se questionar, né? Porque o bom ânimo de Jesus, o vai, coragem, força, anima-te. O sermão da montanha é um sermão de encorajamento, não é? Bem-aventurados, em grego, né? A palavra makairos, que significa alegria. Alegria plena e perfeita. Não é só alegria, não. É alegria plena e perfeita, plena e divina. Então é alegrai-vos os que choram, alegrai-vos os que sofrem. Vocês imaginem, né? É uma ode à alegria, ao bom ânimo. Mas justo aos que sofrem, justo aos que choram. Então, por que Jesus está sempre nos envolvendo nessa vibração de alegria, ânimo e coragem? Porque nós vamos precisar dela muitas e muitas vezes. Essa alegria que alguém que acabou de ser curado sente, graças a Deus, não é? Que vai estar animado, vai estar feliz, que coisa maravilhosa. Não nos esquecendo de que as nossas vidas, já que somos reencarnacionistas, elas são etapas de processos de cura. Etapas de processos de nos mantermos saudáveis espiritualmente até não adoecermos mais espiritualmente, que vai ser o estado de espírito puro. Enquanto isso, nós vamos vivendo as nossas encarnações em estados e processos de cura espiritual, porque é isso que o Cristo quer, é isso que Deus, nosso Pai, que nos criou, quer, que nós sejamos saudáveis, felizes, alegria perfeita, plena e perfeita, ou seja, sem nos adoecermos espiritualmente, não adoeceremos o corpo físico. Sem nos adoecermos espiritualmente, não adoeceremos nossas relações pessoais. Sem nos adoecermos espiritualmente, não adoeceremos o grupo onde nós nascemos, a nossa família, não adoeceremos a nossa sociedade na qual reencarnamos. E aí só gera saúde, só gera coisa boa. Então, quando Cristo mantém, né? Então tá bom, a cura foi realizada, que bom, que coisa boa, né? Esse ciclo se fechou, você está espiritualmente saudável dessa questão que te paralisava, dessa. Fisicamente foi possível que o corpo físico acompanhasse essa cura, que coisa maravilhosa, graças a Deus. Então, o corpo físico acompanhou a cura espiritual, os dois estão em alinhamento, estão em equilíbrio, estão saudáveis. Mas o Cristo diz: ânimo e bom ânimo, alegria, porque nós não vamos vivenciar apenas uma paralisia. Haverão outros processos de cura que vai exigir de nós bom ânimo e força. E o mais bonito, amigos, é que o bom ânimo e a alegria que Jesus traz no Evangelho não é aquela alegria, como é que a gente pode dizer, superficial, não sei se é o termo, mas aquela alegria que nos convoca a sermos ingênuos. Uma alegria ingênua, rasa, não. Essa alegria aqui, esse bom ânimo aqui, é a alegria da confiança. É a alegria da confiança. Vocês já viram criança pequena, quando está brincando com os pais, né, com a pessoa que ela gosta muito, e ela sai correndo, né, tá brincando de pega-pega, sai correndo, morrendo de rir, mas depois ela volta correndo porque ela quer se jogar naqueles braços, ela quer estar, mesmo que o adulto esteja fazendo cosquinha, esteja provocando, ela quer estar ali, é uma confiança plena no afeto daquele adulto, plena que aquele adulto está brincando com ela, que é o bem dela, está fazendo uma brincadeira que é para ela rir, é uma confiança total, então é uma alegria, né? A criança morre de rir,
ela ri gostoso, ri aberto, né? Uma confiança total, não há dúvida, ela sabe que aquele adulto está ali para recebê-la, para aconchegá-la, para brincar com ela, não vai fazer mal, não vai machucar. Essa é a proposta do Espírito até Deus. Essa confiança de que o nosso Pai Criador está ali cuidando, mas cuidando verdadeiro, mas cuidando tanto, mas de braços tão abertos, mas aguardando tanto que a gente chegue. Essa confiança de que há um colo dentro desse nosso processo doloroso, isso é bom ânimo. Não é uma alegria rasa, é um fortalecimento. Meus amigos, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, cada vez mais bom ânimo, força e alegria. Porque podem perceber, quanto mais o espírito é superior, mais confiante. Por quê? Porque vai se aproximando dessa fonte de amor, não se afasta mais, cada vez se aproxima, e quanto mais se aproxima, mais se identifica. Quanto mais se aproxima, mais acredita, porque sente, percebe intimamente, sente aquilo no íntimo, né? Então Jesus vai dizer, tá curado, bom ânimo, força, meu filho, força todos vocês, não é? Vamos continuar esse caminho de aproximação com Deus. É esse processo, tá curado, mas preste atenção. Não caia nele novamente, vai, não voltes a pecar, e haverão outros processos que necessitarão de confiança em Deus. Bom, continua a passagem. Então diz ao paralítico, levantando-se, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora nós temos um problema. Agora nós temos um pequeno problema aqui, né, nessa situação. Alguém que viveu anos deitado num leito e simplesmente se levantou e andou, simplesmente, né? Hoje em dia, é claro que a gente tem esses processos, mas eles são lentos, precisam de um tempo, vai precisar de uma fisioterapia, de uma terapia, né? Vai precisar de um processo para a cura. Aqui não tem processo, aqui é levanta e anda. Não tem processo, né? Alguém que então se levantou dessa cama, vai querer pegar a cama, gente? A pessoa ia querer sair correndo dali, né? Nem olhar para trás, nem olhar para aqui, leito o quê, né? Deixa isso aí. É igual quem quebra braço, perna, né? Na hora que tira o gesso, não quer nem olhar para gesso, não quer olhar para tipóia, não quer olhar para nada. Não quer mais saber daquilo, né? Quer sair correndo daquilo ali. Mas aí Jesus vai e convida esse homem a pegar o leito. Não deixou ele sair dali simplesmente andando. Pode deixar o leito aí num cantinho, depois a gente joga fora para você. Falou, pega o leito. Que coisa, né? Que interessante Jesus falar isso para alguém que provavelmente não ia querer nem olhar para trás, nem querer saber de leito. Mas Jesus pediu que ele pegasse. Bom, então a gente percebe que após a cura, a chamada cura, porque nós vimos então que a cura foi o processo desse homem, tanto é que Jesus diz, né, fechou, você está curado espiritualmente. Após a cura material, física, Jesus faz um pedido com 3 verbos. São 3 os verbos. Levanta, toma e volta. Levanta, toma o teu leito e volta para sua casa. Então, são 3 verbos que a gente vai analisar aqui, né? O primeiro deles é levanta. Levantar, é claro que vamos de novo dar esse mergulho, né? Vamos fazer o salto espiritual dessa passagem. Levantar. Esse homem, então, vivia na horizontal, não é? Na horizontal. Como é que a gente pode entender essa horizontalidade usando, né, da metáfora espiritual? Então, a gente tem a horizontalidade como aquela que é ligada à matéria, às questões da matéria, às questões da vida material, né? Horizontal, de chão, né? Ligadas às questões materiais. Isso não quer dizer que é ruim. Ah, é material, é ruim. Não, não.
porque material são as questões nossas de gente encarnada. Gente encarnada precisa desse plano aqui. A gente precisa comer, se vestir, tomar remédio, se tratar. A gente tem que ter esse plano, porque nós somos encarnados, não é? Então não quer dizer ruim, quer dizer só um plano. Então, esse homem estava num plano horizontal, que a gente pode fazer uma interpretação da materialidade, da encarnalidade, se essa palavra existisse, né? Daquilo que é da matéria. E aí, Jesus o convida a se verticalizar. Qual a simbologia de verticalizar? Espiritualizar-se. Se é o horizontal, a significação é da matéria, vertical, a significação é tudo que é espiritual, divino, superior. Não superior porque um é ruim e outro é bom, mas superior porque é divino, vem de cima, vem de ordens superiores. Então, da onde que Jesus tira ele? Desse local, ou seja, esses equívocos, essas paralisias que ele tinha, isso que o prendia à matéria, Jesus o tirou, falou, agora verticaliza-se, levanta, entra num estado de comunhão espiritual. Meus amigos, isso é conosco. Isso é conosco. Quando nós saímos de um estado quando nós estamos muito aprisionados ao estado horizontal, as questões da matéria, que são necessárias, fazem parte do nosso processo evolutivo como encarnado, mas quando nós nos prendemos a ela, nós só conseguimos ficar aqui, só ao que é representado pela matéria. Não conseguimos sair desse plano. Então, os nossos pensamentos, sentimentos, vibrações, palavras, emoções são só referentes a isso. A gente vai se imantando, vai se chumbando, né? Nisso que é horizontal, vai chumbando os pés. E aí vai paralisando. E não consegue mais verticalizar, porque quando nós nos verticalizamos, nós vamos pensar, sentir, envolver e vibrar em questões que são espirituais. E as questões espirituais são diferentes das questões materiais. Por isso que nós vivemos, né? Encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, aprendendo com os dois planos, até chegar um momento que a gente vai estar tão espiritualizado que tudo que nós aprendemos aqui já está gravado no espírito, o espírito aprende espiritualmente. Então, Jesus faz um primeiro convite. Levanta, verticaliza-se, espiritualiza-se. Amigos, é o que nós estamos fazendo aqui essa noite. As coisas estão difíceis, as notícias são difíceis, as coisas não estão fáceis, mas a gente está tirando um tempinho para verticalizar, para pensar nas coisas do espírito, para passar uma hora vibrando e pensando no que é espiritual, naquilo que ultrapassa a matéria em muitos graus. Daquilo que ultrapassa, porque é amor, é fonte de amor, é fonte de luz. Então, ultrapassa tudo que a gente vivencia, ultrapassa tudo que a gente presentifica, ultrapassa, vai além, consegue entrar dentro de nós, consegue entrar em caminhos dentro do nosso sentimento que a gente nem sabia. E vai ali, ó, trazendo uma paz, trazendo um conforto, trazendo uma esperança, um bom ânimo, né? Por quê? Porque vem de Deus. É quando a gente se verticaliza. É por isso que é tão difícil fazer prece quando a gente está sofrendo. A gente nem acha as palavras, não sabe muito bem nem o que dizer, porque a gente fica preso, né? É até difícil verticalizar, porque se verticalizarmos, isso vai abrandar, acalmar, isso vai trazer um novo fôlego para as questões do dia a dia e da matéria, né? Então, a primeira coisa que Jesus disse é: levanta, dentro dessa proposta aqui. Verticaliza-se, espiritualize-se, toma da água divina, respira o ar divino, deixa a luz divina entrar, né? Verticaliza-se. O segundo verbo é tomar. Na tradução do Haroldo,
a tradução que o Haroldo Dutra Dias fez do Novo Testamento, editada pela Federação Espírita Brasileira, tem uma notinha de rodapé para esse verbo tomar. O que significa o verbo tomar em grego, né? Então, é muito interessante porque tomar, a gente... Bom, então, toma é o mesmo verbo que é usado naquela passagem, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e me segue. É o mesmo verbo, é tomar. Tomar, no primeiro momento, pode parecer, tá bom, peguei, né? Pegar. Peguei alguma coisa. Tá bom, pegar é pegar. Só que tomar é um pouquinho mais profundo. Nessa notinha de rodapé, o Haroldo vai dizer o seguinte, que o verbo tomar significa, né, em grego, erguer com as mãos com intenção de carregar. Então, é um pouquinho mais do que pegar. É erguer com as mãos, ou seja, tem que fazer força, tem que tirar do chão, olha lá, ó, da horizontalidade. Tem que tirar do chão, tem que erguer, fazer um esforço, erguer com as mãos e com intenção de carregar. Não vai só erguer e jogar no chão de novo, não. Ou erguer e ficar parado aqui segurando, não. É erguer com as mãos com intenção de carregar. Então, agora, o chamamento do Cristo foi maior ainda. Não é só botar a mão naquele leito. Senão o homem podia pegar aquele leito e assim que saísse na porta, né, jogava o leito para lá, jogava o leito ali e saía correndo. Não. Tomar o leito aqui é erguer com a mão com intenção de carregar. Bom, para esse homem era um leito feito ali de madeira, alguns pedaços de pano, palha, não sabemos. Mas e o nosso leito? O que é, depois de termos nos curado, ou depois de termos reconhecido a nossa paralisia, o que é o nosso leito para a gente, depois de verticalizar, ou seja, depois de entrar em contato com Deus e nos espiritualizarmos, o que é tomar esse leito? Para nós. Então, aqui, o Espírito, através da cura, se levantou da padiola, mas ela ainda lhe pertence. Essa depuração acontecerá depois da reforma íntima. Então, por que Jesus não deixou ele deixar a padiola, o leito, a cama lá? Porque isso pertence a ele. Porque depois da cura, depois do processo de verticalização, ainda tem um chão. Ainda tem um outro processo de regeneração, de reformulação, de revigoramento do seu leito. Seu leito era o quê? A sua família? Era na sua família onde a sua paralisia mais se encostava, mais se apresentava? Então, uma vez que você se verticalizou, que você reconheceu sua paralisia e se verticalizou, agora toma a tua família, ergue com a mão, com a intenção de carregar e faz esse processo com a sua padiola, na sua família. Não larga ela, não. Era o quê? Era a sua dificuldade financeira? A sua padiola, o seu leito, aonde a sua paralisia te mantinha aprisionado? Vai ser a mesma coisa. Ergue, segura esse leito e ergue com a mão com a intenção de carregar. Transforma o leito, porque ele te pertence. Foi algo criado junto com a paralisia. Então, uma vez que você reconheceu a paralisia, se verticalizou, curou da paralisia, agora nós vamos curar o leito. Agora nós vamos entrar num outro processo de transformação para que o leito deixe de ser leito. Para que o leito também se cure, se a gente pudesse dizer assim, né? Para que a gente possa, aí sim, deixá-lo. Mas aí é um outro processo, é um processo de reforma íntima. Tá vendo? Por isso que Jesus diz, bom ânimo. Porque a gente vai se curando ao longo do tempo. A gente faz reconhecimentos espirituais, a gente consegue auxílio do Cristo, auxílio de Deus, nos verticalizamos, nos transformamos em muitas coisas e continuamos o processo. E não paramos, continuamos o processo, né? E por fim, volta para casa. Mas não seria natural que ele fosse voltar para casa? Né? Para contar para todo mundo, para mostrar para a família? Seria natural, né? Que ele fosse
Imagina, depois de uma cura dessa, uma grandiosidade dessa, né? Seria natural que ele voltasse para casa correndo mesmo. Mas quando a gente tá mergulhando no Evangelho, a gente vai percebendo que casa não é só a casa de tijolos, não é? É a casa mental, é a casa do coração, é a casa das emoções. Então, quando Jesus convida ele a voltar para casa com a sua padiola na mão, para transformá-la também, né? É voltar-se para si mesmo na sua casa mental. Só assim será possível deixar o leito. Ao fazer a reforma íntima, ao reconhecer-se a si mesmo, aí sim, ele tem condições de deixar realmente o leito, mas é preciso voltar para casa. E a casa não é um lugar sem conflito. A cura é ressignificada no dia a dia. Lá na casa, quando ele voltasse, pode ter gente que não ia ficar tão feliz, ele tá andando. Pode ter gente que pode achar que ele, esse tempo todo, enrolou e abusou da boa vontade das pessoas, ele não estava doente, era nada. Pode ter gente que vai ficar com inveja de que ele foi curado. A casa não é um lugar sem conflito. A casa é um lugar, justamente por isso que Jesus pede para voltar para ela, que é onde as emoções vão estar em conflito. Então, levanta, verticaliza-se, entra em contato com o divino, ergue com a mão com a intenção de carregar o seu leito, porque são as outras transformações que são necessárias, e volta para dentro da casa. Reconhece dentro de você. Entra no seu mundo íntimo, porque foi o mundo íntimo que tinha adoecido. Não foi só as pernas. As pernas adoeceram por uma transformação física do que acontecia no mundo íntimo. Então, volta e refaz esse mundo. Transforma. Você não verticalizou? Você não está em contato com o divino? Você não entrou em contato com a espiritualidade? Então, você tem as ferramentas, você tem as condições de fazer essa transformação. Bom ânimo, faça. Transforme-se, né? E aí, ele levantando, obedecendo Jesus, voltou para casa. Ele já não volta para casa como estava. Ele está modificado, porque verticalizou. Assim somos nós. Ao fim de uma boa leitura cristã, ao fim de uma palestra, ao fim de uma meditação, ao fim de um bom livro que te transforme, que te faça rever, que te faça repensar em alguns comportamentos, você não volta mais como estava. Você está transformado, né? A gente vai fazer esse processo de transformação diária. E para isso é preciso bom ânimo, alegria. Não a alegria rasa. Não a alegria que pode te até tirar da condição que você estava, por te alienar. Tem certas alegrias que te alienam, mas é a alegria da confiança. Vai ser preciso confiança. Como está sendo preciso nesse momento? Muita confiança. Muita confiança de que há um Deus Pai Criador olhando, cuidando e nos abraçando nesse momento. Então, bom ânimo, confiança, porque esse processo ele acontecerá diariamente. Nós tínhamos feito uma pergunta no começo, que é: quem são os amigos que nos levam até Jesus? Porque todos nós temos amigos, já que todos nós temos paralisias. Já que todos nós esbarramos em alguma coisa que nos aprisiona, nos prende, nos mantém atados à horizontalidade. Nesse momento, muitos irmãos estão atados ao medo, ao desespero, ao desânimo. Quem são esses amigos que, quando nós paralisamos, nos levam até Jesus? Então, a gente trouxe aqui para finalizar uma partezinha de uma mensagem do Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 118, e o título é O Paralítico. E Emmanuel vai dizer assim: recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais.
e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Emmanuel, tocando aí na ferida do bom ânimo. Ferida não, né? Tocando aí na bênção do bom ânimo. Então, meus amigos, quem serão esses amigos que vão nos levar até os pés de Jesus na padiola, que vão corajosamente, que vão por misericórdia nos levar até os pés de Jesus quando a gente não consegue ir? Nossos amigos espirituais. Nossos amigos familiares, aqueles espíritos que vibram por nós, que desejam o nosso bem, que querem que nós acertemos. No livro Mensageiros, do Espírito André Luiz, tem uma mensagem que o mentor está conversando com ele e diz assim: a maior alegria dos infernos, a maior alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, a maior alegria dos nossos amigos espirituais é que nós sejamos livres, felizes, saudáveis, é a maior alegria. Então, quando nós não estamos conseguindo ir, nós vamos pedir. Vamos pedir o socorro, vamos pedir o amparo, vamos pedir que eles nos levem, e eles nos levarão, com certeza nos levarão, para que essa cura que acontece diariamente continue acontecendo conosco, como aconteceu com eles, aconteceu e acontece com eles. Então, a alegria de servir é essa. Saber que o outro está recebendo algo que nós também já recebemos. E aí só faz multiplicar. A gente doa porque recebe, então doa, e faz multiplicar essa corrente, né? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos cure, que Jesus nos erga, que a sua força, que o seu amor nos erga, nos verticalize, que nós possamos, nesses momentos de turbulência, entrarmos em contato com o seu amor divino, que isso nos fortaleça diariamente para as nossas dificuldades, paralisias e leitos diários, mas que nós saiamos diferentes do contato com Cristo. Que não voltemos para casa como estávamos, mas diferentes, com o coração mais leve, com um bom ânimo, com energia para enfrentarmos essa caminhada. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenham todos uma boa noite.